Desculpa, caiu a internet, o doutor já está online. Deixa só ele se conectar novamente. Lembrando que hoje a gente vai fazer uma live com o doutor Luiz Alberto Lopes, ele que vai falar um pouco sobre os cuidados com o potro recém-nascido, né? Vamos ver se ele já está disponível aqui. Luiz. Por enquanto não dá para chamar. Não sei o que está acontecendo, se é problema na internet dele ou não, mas vamos esperar só mais um pouquinho a gente conseguir a conexão. Talvez o dele não esteja tão bom. A live é interativa, né? Então vocês podem mandar pergunta durante a live e o doutor vai responder a todos que estiverem participando. Doutor, se você estiver online, por favor, sinaliza. Por enquanto ele não me aparece para chamar. Ju, por favor, se você estiver online, pede para ele entrar. Eu sei que ele deve estar online, mas ele não entrou ainda na BCCH, por isso que não tem como chamar ele. Eu preciso que ele entre aqui para a gente poder convidar ele para esse bate-papo. Por enquanto não está disponível para chamada. Só mais um pouquinho, acho que ele está com problema na conexão, por enquanto não dá para chamar. E já já a gente começa a live com o Dr. Luiz Alberto Lopes. Eu não sei se é problema na conexão, a gente já tinha feito um teste, mas por enquanto nada dele por aqui. Ju, se você puder ajudar ele a entrar, eu acho que ele deve estar com algum problema na conexão. Tem que pedir para ele entrar aqui para a gente poder convidar ele para o bate-papo. Por enquanto não aparece. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Peço desculpas pela demora, foi um probleminha de conexão. Mais um pouquinho, ele já entra aqui na página, já está aguardando. Vamos lá. Boa noite. Muito obrigada por participar dessa live hoje, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Você está me escutando? Estou escutando perfeito. Tá, não tem problema. Bom, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para o nosso público e contasse um pouco da sua formação, né? Você que é professor e doutor. Vamos lá. Bom, primeiramente, desculpa quem já estava na linha, já tive problema de outras vezes, era a minha conexão interna aqui, não funciona com o meu Wi-Fi, eu tenho que conectar no 4G mesmo. Meu nome é Luiz Alberto Lopes, né? Eu sou formado pela USP, fiz residência no Jockey Clube de São Paulo. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Perfeito. Fiquei dentro do Jockey Clube por 12 anos, 2 anos com hipódromo e depois com reprodução. E ali que eu tive contato com as vicissitudes do potro, né? E desde então eu acabei me especializando meio não vou falar sem querer, mas meio que na pancada, porque na época a gente não tinha muita literatura, não tinha muito respaldo de literatura aqui no Brasil, nem de outro centro, e assim a gente foi. Desde praticamente 30 anos atrás, a gente fez o esqueleto do que é a reprodução hoje no Brasil, a parte de neonatologia no Brasil. Muito bem. Para a gente começar, o nosso tema escolhido hoje foi cuidados com o potro recém-nascido. E para a gente começar esse bate-papo, eu queria saber que você explicasse um pouco o que é o neonato. Perfeito. Essa é a primeira confusão. Porque, invariavelmente, o veterinário está acostumado a lidar, o veterinário que trabalha com equino é um veterinário de equino. E o conceito de neonato, a primeira coisa é entender que ele não é um equino no sentido de ser um cavalo. Ele é um ser em transição, né? Da fase fetal para o que vai vir a ser um potro. Então, o neonato é exatamente esse ser transicional. Se o clínico, se o proprietário e depois o clínico dele não entender isso, não vai ter sucesso em encarar um neonato problema.
Tá, e esses neonatos, eles precisam de cuidados específicos e especiais? Primeira coisa é entender o que eles são diferentes. Como eu falei, eles não são um equino, ele é um projeto de um equino, né? E onde que está a diferença? A diferença está desde a parte fisiológica, né? Então, temperatura é diferente, batimento cardíaco é diferente, padrão de motilidade intestinal é diferente. Então, existe todo um entendimento clínico diferenciado do neonato. Isso o clínico precisa saber. E, sobretudo, ele é diferente do ponto de vista imunológico. Ele é um ser com o sistema imune, está muito em voga isso agora por conta da Covid, né? Ele é um ser com o sistema imune imaturo. Todo potro nasce com um grau de maturidade aparentemente normal, mas o sistema imune dele, todos eles, o sistema imune de um potro neonato é imaturo. Esse entendimento tem que existir por parte tanto do clínico veterinário quanto do proprietário que está por trás desse animal. Tá, e existe denominações para se classificar um potro recém-nascido? Bom, a primeira coisa é entender, se eu falei que o conceito principal são alterações, são diferenciações fisiológicas e principalmente imunológicas, por quanto tempo isso perdura, né? As principais adaptações fisiológicas, elas ocorrem dentro da primeira semana, no máximo 15 dias. Agora, do ponto de vista de sistema imune, ele continua tendo uma imaturidade muito grande dentro dos primeiros 30 dias de vida. Então, isso mudou. Quando eu comecei a trabalhar com o neonato, nós encarávamos o neonato como um ser do nascimento até uma semana de vida. Hoje, eu encaro o neonato como o indivíduo do nascimento até o final do primeiro mês de vida, quando realmente o sistema imune dele está um pouquinho mais maturo, ele aguenta um pouco mais de desafios da propriedade, desafios no sentido de patógenos, né, que existe na propriedade. Tá? Da mesma maneira, dentre eles, existem algumas diferenças específicas. O neonato, vamos chamar de normal, a gente chama de neonato a termo, né? Agora, existe o prematuro, quando ele tem o neonato a termo, é o indivíduo que nasce entre 335 dias e 342 dias de gestação, né? O prematuro, ele nasce com menos de 320, né? Então, já é uma classificação diferente. Onde que é o problema do prematuro? Invariavelmente, ele vai ter problema infeccioso nas primeiras 3 a 4 semanas de vida. Ele está quase fadado a apresentar isso, a gente tem que entender. Então, só o fato de ser prematuro, a gente pode antecipar um problema. Da mesma maneira, existe outra classificação que o animal nasce com a idade de ser um animal a termo, ele nasce dentro dessa faixa de 335 a 342 dias, mas ele tem características externas de tamanho, de ser um pouco mais imaturo aparentemente, isso nós vamos chamá-lo de desmaturo, né? Ele também tem problemas dessa ordem, problemas infecciosos, né? E finalmente, ou tanto ele pode ser a termo, ou ele pode ser um prematuro, nós temos que entender que existe o neonato que a gente chama de baixo risco ou alto risco. Baixo risco é o que a gente não identificou nada nesse neonato. Ele nasceu na idade normal, a fêmea não teve problema nenhum, então esse é um indivíduo de baixo risco. O potro de alto risco é o tal do desmaturo que eu falei, né? Que é o potro a termo, mas muito miúdo, muito sinais de maturidade, né? Muito pequeno, peso leve. Existe o alto risco decorrente de situações da égua, né? Então, uma égua que teve um quadro infeccioso no final da gestação, uma égua que está perdendo peso, ninguém sabe ainda muito bem por que no final da gestação, são condições que fazem que o potro, ao nascer, já seja considerado de alto risco. O que quer dizer isso? Ele exige um olhar diferente do clínico para ele. Ok? Um pouquinho antes dessa pergunta, eu queria te fazer, até acabei deixando passar, qual é o tempo de gestação de uma égua normal, só para quem não sabe? Perfeito. Existem variações, né? Mas, basicamente, nós falamos de... o termo 11 meses, eu não gosto de usar, porque um mês tem 30 dias.
A égua pode estar no começo desse 11º mês ou ela pode estar no final do 11º mês. Então, o mais correto é nós colocarmos o tempo gestacional como 335 dias a 342 dias de gestação. E quais são essas variações? Éguas mais velhas, éguas que a gente chama de multíparas, que já tiveram inúmeras gestações, elas tendem a ter uma gestação mais prolongada, 350 até 360 dias. E a contrapartida é verdadeira. Uma égua que é de primeira cria, que a gente chama de nulípara, ela tende a ter um período gestacional mais curto. O resumo é esse. Existem outras especificações, mas acho que não cabe num primeiro contato nosso. Legal. E me fala uma coisa, qual é o melhor local para se manter o neonato? Bom, ótima pergunta, até porque, né, acredito eu que nós estejamos num ambiente com proprietários. É uma guerra quase que eterna entre o veterinário. Guerra é um termo forte, mas é um embate entre o proprietário, que julga ser melhor para o potro, e o veterinário, que sabe o que é melhor para aquele potro. Eu tenho uma frase que eu repito em inúmeras condições para alunos, colegas, que eu falo o seguinte: a melhor cocheira é pior do que o pior piquete para um potro. Então, isso é para enfatizar que o lugar do potro é no piquete. Mas eu só parei... frases que a gente ouve. Mas é só na primeira semana de vida. É o pior momento para o potro, é quando ele é frágil sobre todos os aspectos. Outra coisa que a gente escuta muito: o meu animal, o meu potro, eu deixo ele solto. Ele só dorme preso. Balela. Porque qual que é a rotina de um aras? O manejo da tarde envolve encocheirar um animal por volta ali de 4 da tarde. Né? Da mesma maneira, de manhã, até se passar a ração para a mãe se soltar esse animal, vai ser 9 horas da manhã, muitas vezes. Então esse potro fica 16 horas preso. E a gente ouve muito, mas ele só dormiu preso. Não, ele está ficando 2/3 do dia preso. Né? Então, o resumo de tudo: o melhor lugar é pasto. Lógico, vão ter as exceções, tem potros que não podem ser soltos, problema de conformação, enfim. Mas, via de regra, não havendo nenhum impedimento, é pasto. E tem algum tamanho ou pasto no piquete que o potro que seja adequado para ele ser solto ou não? Qualquer lugar que não seja uma cocheira já está valendo? Tem alguma medida específica? Não, a gente não trabalha... quer dizer, dá para trabalhar em medida no sentido que o recomendado é cerca de 1 hectare por cabeça. Né? Mas o conceito mais importante até do que espaço é categoria etária, é faixa etária. Então, o que a gente chama de um piquete para um potro recém-nascido? Nós chamamos isso, ou pelo menos eu denomino isso, de piquete maternidade. Né? Então, o que é um piquete maternidade? É um piquete que vai receber éguas no último mês de gestação. Então, éguas que estão ali por volta de 315 dias, que têm sintomas externos de um parto próximo, né? Já tem um úbere formado, enfim. E aquele local é o local que vai receber o animal no pós-parto imediato e deve ficar ali por volta de 1 semana a 15 dias. Esse é o que a gente chama de piquete maternidade. Tá? Depois disso, a gente tem categorias. Né? Muitas propriedades, o maior queixume é: olha, não consigo dividir o meu lote por muitas faixas etárias, é muito difícil. Então, o que é o mínimo que eu posso fazer? A minha resposta é o seguinte: mantém o potro do nascimento até 30 dias no mesmo local. Porque é quando, como eu falei no começo, a gente tem aquela imaturidade imunológica. Né? Então, o agrupamento nessa faixa etária é mais adequado. Depois você pode desafiar esse indivíduo junto com idades um pouquinho mais avançadas, porque ele já tem uma capacidade de resposta imune mais avançada. Em cima dessa pergunta, o Aras DC fez uma pergunta perguntando se a égua, aliás, ele está questionando se a égua é o ideal ela ser separada das outras ou ela pode parir nesse piquete junto com a manada toda, com esse pasto, né? Uhum. Na verdade é o seguinte,
o impedimento é se ela é introduzida muito no final da gestação. Porque aí tem toda uma questão de condicionamento ao lote, né? Uhum. Mas a partir do momento que ela já está num lote, tá? Ela pode ficar junto, não tem problema nenhum. Tá. A questão é até interessante, porque as terminologias se confundem muitas vezes. Que é um parto ideal do ponto de vista de acompanhamento, né? É um parto que ocorre num piquete. Então, a gente não pode ter um piquete de 10 alqueires, porque realmente as éguas vão parir em qualquer local desse piquete. Então, quando a gente fala numa área de piquete maternidade, seria uma condição que permitisse um certo acompanhamento. Então, um local da propriedade que seja fácil de acompanhar esse indivíduo. E que o parto, o que a gente pleiteia é que esse parto seja assistido, ele seja observado, né? Normalmente, um funcionário, um guarda bem treinado é suficiente. Não precisa normalmente ter um profissional, né? Mas é óbvio que esse profissional tem que estar acessível. Do ponto de vista de, olha, tem um problema, eu sei que o meu veterinário vai me assessorar em X minutos, né? Mas seria a condição ideal. Aí existe uma série de situações. Eu tenho que iluminar o meu piquete, né? Não sei, hoje em dia a gente tem faroletes, a gente tem outras condições que permitem que você consiga inspecionar aquele lote, tá? com mais vagar. E outra coisa também, a equipe que é treinada, eu até brinco isso no meu começo de vida, eu acompanhava todos os partos lá dentro do Jockey Club no setor de reprodução. E eu comento que eu sabia se eu ia poder fazer alguma coisa, tipo um churrasco, ia poder sair, eu olhava o lote no final do dia. No final do dia, a gente quase que tem certeza dos animais que vão parir. Uhum. Né? Então, um guarda bem treinado, quando ele passa a primeira inspeção ali, na hora que ele entra, final da tarde, começo da noite, ele já sabe, ó, aquela égua está mais afastada, aquela égua deve parir hoje. Né? Então, ele já fica mais ligado nisso. Resumindo, um piquete que permita uma assessoria por parte de um ser humano, né? Em uma condição de ou luz ou um farolete que a gente consiga observar o lote. E existe muita causa de perda, né, de um potro. Quais são os principais motivos? Olha, só uma coisa que eu vi aqui. E a questão, eu peguei aqui, as dúvidas se repetem ainda sobre encocheiramento. O que eu faço com a chuva, Uhum. né? Chuva não é impedimento para deixar o animal solto, Tá. tá? Então não é porque a chuva é maior ou menor que o animal tem que ficar encocheirado. Perfeito? Até porque a gente não consegue. A chuva pode demorar alguns minutos e a chuva pode se prolongar durante dias. Então, de novo, não havendo impedimento, prefiro soltar o indivíduo. Tá. Tá? É uma questão, pessoal, quando eu comecei a trabalhar com potro, eu entrei e toda a equipe nossa era nova dentro do Jockey Club. E tinha uma cultura já de uns 40 anos de Jockey Club de se parir em cocheira. Então, quando a gente já tinha essa cabeça que não era o melhor lugar, o que nós fizemos? Nós fizemos uma transição que durou uns 3 anos. Porque a gente sabia que se a gente já de cara falasse, não, a partir de hoje, os potros, as éguas vão parir em pasto, né, sem nós nos apresentarmos, sem mostrarmos a nossa filosofia, enfim, não ia dar certo. Então, a hora que os proprietários e os outros colegas foram tendo mais confiança na gente, a gente foi introduzindo essas mudanças. Então, assim, eu falo para os colegas veterinários e para os proprietários, não façam essa transição de uma maneira muito abrupta, porque a cabeça não vai funcionar. Né? Então, eventualmente, se o primeiro potro que for para a cocheira caiu uma árvore numa ventania que for para o pasto, na primeira noite caiu um galho, matar um potro, matar a égua, alguém vai me processar, digamos assim. Né? Então, faça uma transição do ponto de vista de filosofia. Temos que entender o conceito. O conceito é deixar esse animal solto. Perfeito? Perfeito. Agora, eu perdi a sequência. Na verdade, eu vou fazer uma Peguei uma pergunta, porque mensagem essa aqui. desencadeou algumas outras que já estão sendo feitas, né? Eu te perguntei quais são as principais causas de perda de potro. Perfeito, perfeito. Eu vou falar, então, vou te responder sim, mas só uma coisa.
eu falo isso para os meus alunos de pós-graduação, eu faço essa pergunta, eu começo o meu módulo de neonato falando essa pergunta. Se alguém tem uma noção de perda, qual que é o índice de perda do nascimento ao desmame? Não existe essa resposta, um índice em termos de Brasil, nem do mundo. Mas varia entre 15% a 25%. E eu falo que se a gente encara a criação de cavalo como uma indústria, que indústria que sobrevive perdendo 25% da produção nos primeiros meses, né? Mas eu estou falando de neonato. Neonato é até 30 dias. E agora eu acabei de falar que o potro morre até os 6 meses. Essa é uma outra questão que eu tenho que falar aqui. A maioria das perdas, até ao redor de 2 meses para 2 meses e meio, elas ocorrem por problemas gerados no período neonatal. Consegue entender? O potro não morre como neonato, mas o problema foi originado no período neonatal. Eu vou só dar um exemplo, existem números. Se o potro tiver mamar pouco colostro, ou mesmo mamando colostro, ele absorver muito pouco a imunoglobulina, ele não vai morrer provavelmente dentro dos 30 dias. Ele vai adquirir algumas infecções, provavelmente diarreias, e ele vai complicar e morrer ali fechando 2 meses. E por isso que muitas vezes o colega ou até o proprietário, ele fala, não, mas isso não foi um problema neonatal, mas foi. Né? Então, para resumir, do que um potro morre? Se ele morre nos primeiros dias, invariavelmente ele morreu de uma síndrome que a gente chama de hipóxia neonatal. É uma asfixia do parto. Na sequência, passou bem, adaptou os primeiros dias. Do que ele vem a complicar? Diarreias. Né? Então, nos primeiros 30, 45 dias, diarreias. E um pouquinho mais tarde ali, até os 3 meses de vida, o problema maior, pneumonias. Né? Ultrapassando essas 3 fases, normalmente é um indivíduo que vai ser criado com o restante do lote sem problema. Tá, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Acredito que seja sua aluna, tá? Flá Bassetti. Professor, na sua Flávia opinião, Bassetti. qual é a prevenção e controle ideal para rodococos em uaras? Vamos lá. Eu brinco também, eu falo, todo curso, toda apresentação minha, eu tento fugir do rodococcus. Isso não quer dizer que eu ignore a patologia, pelo contrário. O que chega a ser irritante é que o potro morre com 2 dias hoje, acham que ele morreu de rodococcus. É um absurdo. O potro morreu com 15 dias, foi rodococcus, não foi. Né? Eu uso essa ênfase mesmo, não foi. Então, o rodococcus é uma doença que a gente chama piogranulomatosa. O que é isso? Exige a formação, a bactéria, ela tem que se multiplicar no tecido pulmonar normalmente, às vezes digestivo, ela tem que formar nódulos e esses nódulos, o núcleo deles tem material purulento. Então, aí o termo piogranulomatoso. Pois bem, isso exige tempo. Né? Então, o potro, com poucos dias, ele não morre disso. E esse agente, o primeiro entendimento para o colega e para o proprietário, aqueles que falam assim, eu não tenho rodococcus na minha propriedade, eu falo, vocês estão enganados, vocês têm. Eu tenho rodococcus no meu quintal da minha casa. Né? A gente tem rodococcus no mundo, talvez não exista rodococcus na Sibéria e na Antártida. É diferente de falar, eu não tenho problema rodococcus. Né? Alguns anos atrás eu ia para o Nordeste, a palestra rodococcus, quando eu ia dar alguma aula, eu tirava do meu arsenal, porque as pessoas ignoravam, isso aqui não é problema para a gente. E eu já falava, em algum momento vai ser. Hoje você vai para o Nordeste, no convite eles já falam, você vai falar de rodococcus? O que mudou? O que mudou foi o tipo de exploração comercial. Hoje, mesmo no Nordeste, estou dando como exemplo, a gente tem núcleos de criação intensiva. Né? O modelo aqui para o estado de São Paulo, sul de Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, é um modelo de criação intensiva.
Então, a Rhodococcus é uma questão de concentração de cabeças, de unidades animais naquela propriedade. Resumindo, todo o Aras tem Rhodococcus como bactéria. O problema tem a ver com a concentração, tem a ver com a mistura de idades. Aí eu uso a questão de pelo menos separar 0, 30 dias. Se possível, outra subcategoria de 30 a 60 dias, que são aqueles animais que já têm uma capacidade de resposta imune, mas ela ainda está se implantando. E depois 60 dias até o desmame. Perfeito. Se conseguir esse tipo de divisão, tá ótimo. E junto com isso, aí sim, a gente fazer um escrutínio clínico. A gente seguir observando, vai haver tosse, não vai haver tosse. Eu gosto de fazer acompanhamentos a cada 15 dias do meu lote, acompanhamento hematológico. Em havendo clínica ou havendo alteração hematológica, a gente vai encarar aquele indivíduo, né, com parcimônia, examinar, aprofundar os exames e chegar à conclusão se ele tem a patologia ou não. O que a gente tem notado hoje é um show de horrores com Rhodococcus. O que é um show de horrores? O potro nasce, ele mal respirou, alguém derruba, coloca um catéter, desce uma substância misteriosa chamada plasma hiperimune, e daí alguém fala assim, não, mas isso fez com que diminuísse o meu Rhodococcus na propriedade. Até pode ser. Mas eu duvido quem gasta dinheiro, 300, 500 reais, às vezes, com plasma hiperimune, automaticamente está fazendo outras coisas dentro da propriedade, está tendo outros cuidados. Okay. E eu falo que são esses outros cuidados que estão funcionando. Né? Às vezes o proprietário, a gente quer introduzir uma vacina que custa 20 reais, 30 reais por fêmea, e ele pondera que aquilo é caro. Ao mesmo tempo, no nascimento, ele aceita que a gente introduza um medicamento que custa 300 reais. Né? Então, eu realmente não consigo entender esse raciocínio. E eu sempre falo, eu posso até estar ofendendo alguns colegas aqui, o plasma hiperimune, o Rhodococcus, é a doença mais confortável para o veterinário. Por que eu falo isso? Porque quando ele faz o plasma e o indivíduo morre de Rhodococcus, muitos colegas falam, olha, eu fiz tudo o que era possível. Né? O tudo subentende-se... Ixi, caiu a conexão. Só um pouquinho, que a internet dele não estava boa. Deixa eu ver se ele voltar. Aqui, só um minutinho que a gente já volta à conexão. Acho que ele está com problema na internet. Estou conseguindo chamar. Lembrando que a gente está falando hoje com o Dr. Luiz Alberto Lopes sobre cuidados específicos. Oi, doutor. Agora eu voltei. Caiu, vamos lá. Deu uma hora ou caiu a minha... Já deu uma hora? Ou caiu a minha conexão? Não, caiu a sua internet. Ah, perfeito. Então, como eu falava, o Rhodococcus ele acaba sendo confortável. Como é uma doença grave, isso. Se eu diagnosticar tudo como Rhodococcus, ninguém me responsabiliza de nada. Né? Então, eu sou assim, eu sei da importância da doença, mas eu sou um crítico sobre o diagnóstico do Rhodococcus, ok? Uhum. Principal, eu já peguei aqui, uma principal forma de prevenção de Rhodococcus. Vamos lá. Eu costumo dar um exemplo de um veterinário brasileiro que foi trabalhar na França. Ele tinha sido aluno de pós-graduação minha. E ele falou que 30% dos potros lá morria de Rhodococcus. E o que podia ser feito, né? E a minha orientação foi das mais singelas possíveis. Eu falei justamente de dividir o lote. Perguntei o perfil da propriedade. A propriedade já criava potros por volta, acho que de 30 a 40 anos. Então, aqui vai uma outra dica, tá, para o pessoal e para os proprietários. Normalmente, se divide a propriedade e se estipula onde vão ser os piquetes maternidades, onde vão ser os piquetes para adultos, e aquilo vai andando 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e nada muda. Então, a primeira coisa é entender que o Rhodococcus, como eu falei, ele está em todo lugar. E ele passa a ser um problema à medida que o número de bactérias por grama, por miligrama de
de terra, vai aumentando. Então, o que eu falo, começou, isso não é só para rodococos, não. Começou a ter determinados problemas na propriedade, pode ser diarreia, pode ser pneumonia, o que eu recomendo? Eu uso o termo de inverter a propriedade. O que é inverter a propriedade? Aquela área que estava sendo usada como piquete maternidade, nos próximos anos, vai ser usado para animais adultos. Aquela área de potro também não vai ser usado para éguas prenhas. Isso eu falo inverter o aras. Embora o raciocínio possa ser simplório, isso é muito difícil, que muitas vezes o proprietário fala, não, mas eu gosto de chegar, abrir a minha sede, olhar os potros nascidos, enfim. Então, assim, as medidas são simples para rodococos. Elas são constrangedoramente simples. Evitar superpopulação, eu sei que não é difícil. Quando a gente não consegue fazer isso, dividir o lote, já expliquei como. E agora, já falei para vocês, eu chamo de inverter o aras. É mudar a estrutura do aras do ponto de vista de locais adequados para cada faixa etária. Tá? Voltando a esse exemplo, foi isso que eu falei para esse colega, e de um ano para outro, sem exagero, acho que ele não está aqui, porque até onde eu sei ele está na França ainda, mas ele zerou, o aras zerou a perda. Lógico, teve outras especificidades, a gente fez controle hematológico, eu acabei de falar, mas assim, nada do outro mundo, nada de sair fazendo medicamentos absurdos, enfim, medidas simples. E eles saíram de 30% de perda para praticamente 0% de perda. Tá? O impacto é muito grande. Professora, vieram perguntar qual a sua opinião sobre fitas de pH. Para quê? Para parto? Acredito que sim, porque foi durante a nossa outra explicação, quando a gente estava falando de partos. Certo. As coisas em veterinária, né, em neonato mais ainda, elas são cíclicas. Isso não é novo, isso tem aí também seus 30, 40 anos. Que assim, o pH altera, a teoria, né? O pH altera próximo do parto. Perfeito. A questão eu preciso manusear o úbere da égua prenha diariamente para mensurar aquele pH. E ao fazer isso, de novo, usando o exemplo do Covid, né? Hoje todo mundo sabe que o lugar mais sujo, dos mais sujos, é a nossa mão. E existe a possibilidade de a gente estar introduzindo patógenos para aquele úbere. Né? Então, assim, e outra, existe uma tendência ao pH mudar, cair próximo do parto? Sim. Só que o custo não é de pagar alguém para fazer isso, mas o custo no sentido, como eu falei, de você estar transmitindo alguma coisa. A outra, toda vez que a gente está estimulando a lactação, a ordenha de uma égua próxima do parto, alguns animais podem estar perdendo o colostro, pode estar perdendo aquela secreção que é muito importante para o potro. Então, eu argumento muito custo-benefício disso. Existem algumas fitas que avaliam a alteração que existe de outros sais, potássio, uma relação de potássio, magnésio, mas não sei o quê, que também altera. Essa fita era até muito legal, que ela dava uma perspectiva de mudança de cor para a previsão de parto. Né? Então era muito legal. Mas eu também argumentei isso, porque tem algumas éguas que vão atrasando, às vezes atrasa 30 dias. Você vai ficar acessando aquele úbere durante 30 dias? Ok? Então existe uma verdade sim por trás disso, mas eu não defendo porque eu acho que é muita intervenção. Então eu acho que realmente você observar mais aquele indivíduo, a percepção hoje eu noto que os colegas, eles estão ficando, até por uma facilidade de exames, eles estão ficando menos perspicazes em relação ao que é a natureza. Né? A fêmea, no final da gestação, ela se mostra. Ela mostra o exterior dela e ela mostra o comportamento alterado de quem vai parir. Né? Então é muito comum eu chegar no aras, eu estou conversando com o peão, eu olho para uma égua, dentro lá do piquete de maternidade, e falo que aquela égua vai parir hoje. E isso às vezes parece meio que bruxaria, mas não é observação. Tá? Então eu vou mais pela observação do que por esse critério que foi colocado aí.
E é importante analisar o leite da égua nos primeiros dias após o parto e como que faz essa análise, se é que é importante. Muito importante. Não é o leite nos primeiros dias, é nos primeiros momentos, né? Primeira coisa, pessoal, a égua, invariavelmente, ela vai parir daqui para frente, digamos, 8, 10 horas da noite, e a grande maioria vai ter parido até ali às 3, 4 horas da manhã, né? Então, no começo da manhã, se a gente avaliar esse leite, ele ainda tem características que a gente consegue avaliar se ele é um colostro bom ou não. E dá tempo, inclusive, da gente corrigir isso, caso não seja um colostro bom. E como é que a gente faz isso? Existe uma correlação direta entre densidade do leite, né, dessa secreção, e o fato de ser colostro. O colostro é mais denso, né? Então, existem diversos equipamentos, existem densímetros. Como é feito em usina de leite, para ver densidade de leite, eles são modificados para ler o colostro. E existem equipamentos que são muito baratos hoje no mercado, que nós chamamos de refratômetros, que você pinga uma gota da secreção, olha como se fosse uma luneta. E você tem uma graduação que você consegue falar aquele colostro é bom ou não. Tá? Então é isso que a gente faz. Depois de 24 horas, se a égua, 12 a 24 horas, se a égua tiver colostro ainda, isso é horrível, é sinal que o ponto está mamando pouco. Tá? O colostro não é produzido depois do parto. O colostro é produzido no último mês de gestação. Então é o seguinte, a égua tem que ter colostro bom no parto e ele tem que ter terminado, ele vai se diluindo até 12, 24 horas, ele tem que ser branquinho como um leite. E a densidade dele tem que ser densidade de leite. Se ainda for densidade de colostro, é sinal que o potro tem algum problema que não está conseguindo mamar. Tá? Só me prolongando na resposta. Pois bem, meu potro mamou super bem e mamou um colostro bom. É suficiente para eu falar que aquele potro não tem deficiência de imunidade? Não. Porque a despeito de um potro ter mamado a quantidade certa, no período certo, com uma qualidade boa, alguns potros não absorvem isso. Então, o próximo passo que a gente faz junto, não adianta só avaliar o colostro. Com cerca de 24 horas, a gente tem que avaliar a imunidade adquirida pelo potro. Ok? Que é outra coisa que eu não entendo. Talvez aí de 100 potros nascidos, né? Eu estou colocando uma hipótese, eu não tenho como provar isso. Mas em termos de Brasil, 100 potros nascidos, eu acho que não dá 10 potros que têm a sua imunidade mensurada. Um exame que tem teste um pouco mais caro, que custa aí talvez seus $10, mas você tem exame que custa na faixa de centavos. E não sei muito bem porquê, eu tenho as minhas teses aqui, mas isso ainda não é feito como rotina no Brasil, infelizmente. E voltando um pouco à questão do rodococcus, surgiram algumas perguntas enquanto o senhor falava, e uma delas é: quais os principais sintomas e formas de tratamento? Existe vacina, alguma coisa? Joia, vamos lá. Prevenção também, né? Tá. O sonho de todo mundo, né? De novo, usando a história do Covid, né? O sonho de todo mundo é vacina, né? Existe vacina para rodococcus? Resposta: sim. Existe vacina boa para rodococcus? Resposta: não. Até existe uma vacina, é até de uma brasileira, eu uso isso como exemplo, que ela tem um potencial muito bom, mas por uma questão de como ela é feita, ela não obteve licença para a produção do Ministério da Agricultura. Depois, se alguém quiser, a gente pode aprofundar o tema. Então, existe o potencial da produção da vacina, mas não existe ela ainda como uma realidade. As teorias de eu posso vacinar a minha fêmea prenha para ela transferir aquela imunidade contra o rodococcus no colostro? Pode. Funciona? Não funciona? Pessoal, eu tenho que falar a opinião minha, né? Tudo que a gente está vendo agora, né? O medicamento A funciona para essa doença que está aí, essa doença viral. Alguns falam que sim, outros falam que não. Então, realidade minha.
e não foi falta de tentar. Eu não tenho resultado consistente com nenhuma dessas vacinas hoje existentes no mercado, nem para se vacinar égua prenha, pensando em transferir imunidade para o potro via colostro, nem em vacinar o potro pensando que ele vai adquirir uma imunidade e vai torná-lo imune ao rodococcus. Eu não posso falar que aquilo talvez não funcione 10, 20, 30% dos animais. Mas eu falo que o impacto maior para rodococcus, que foi o que eu falei anteriormente, o impacto maior é aprender a conviver com a doença. Né? Se hoje a gente fala tanto em isolamento social, pensando em Covid, né? A gente poderia falar em isolamento das idades para rodococcus. Né? Você não misturar faixas etárias. E é tão bobo o raciocínio, mas é tão difícil a implementação disso. A maioria das propriedades que eu tenho observado o potro nasce, ele tem contato com um potro de 4, 5 meses. É isso que é problemático para rodococcus. Tá? Essa mistura toda. Lógico, se eu fizer todo esse refinamento que eu falei, manter o animal, virar, né, rodar o aras, inverter o aras, e ainda assim eu tiver algum caso de rodococcus, aí sim eu acho que eu pensaria em vacinar, né? Mas pensar que a vacina vai resolver o meu problema quando ele é grave na propriedade, resposta, não vai. E o Aras Cachoeirinha está perguntando se você aconselha a fazer IgG em todos os potros. Mensuração de IgG? Uhum. Perfeito, vamos lá. IgG é justamente a imunoglobulina. Hoje está todo mundo também entendendo de o que é IgM, o que é IgG, todo mundo está sabendo disso. A IgG é a imunoglobulina que a gente quer ou procura no colostro, né? O que ele teria permitido ao potro absorver. Pois bem, a gente tem esse tratamento que custa seus $10, e aí cada um na sua realidade. Se eu tenho um local que nasce poucos potros, eu posso avaliar, multiplicar aquilo por $10 e falar que aquilo é muito barato para mim. Perfeito. Só que a gente tem uma outra substância que é muito antiga. Quando eu comecei a trabalhar com potro já existia, que chama método da turbidez de sulfato de zinco. Cada potro testado não custa R$1. Tá? Então nós estamos falando em $10 para essa IgG, que é um kit. Parece esses kits de Covid. Né? Você pinga uma gotinha, forma uma corzinha lá. Ótimo teste, não estou falando mal do teste. Só que para quem cria aí talvez 100, 200 potros, é um custo a se considerar. Então o que eu costumo recomendar? Faça o teste barato. Se ele deu positivo, sem dúvida, acabou o assunto. Se ele deu um resultado que você está desconfiando, gaste dinheiro em fazer um teste mais específico. Né? Perfeito? Então, eu recomendo fazer todos sim. Como eu falei, quando que eu faria? Eu faria na manhã subsequente, no final da manhã, talvez subsequente ao nascimento. Né? Então, se o potro amanheceu, o peão sabe disso, a égua ainda veio com a placenta pendurada, aquele potro acabou de nascer. Né? Então, talvez eu faça começo da tarde esse teste. Por quê? 6 a 8 horas depois, o potro já mamou quantidade suficiente para ele ter a absorção que a gente quer. Agora, chegou de manhã, já não tem mais placenta, o potro já está firmezinho, já está seco. Aquele potro nasceu no começo da madrugada. Então, de manhã já dá para fazer esse teste. Tá? Inclusive, esse teste, eu falo para os meus alunos, eu treino alguém das propriedades a fazer. Hoje, com máquina fotográfica, eles fotografam e me mandam, é um tubo, né? Doutor, ó, deu isso aqui, ó. E eu já olho e falo, tá ótimo, não tá. Eu vou, repete para mim, ou se não, mais tarde eu vou passar aí, eu vou fazer. Olha, descongela mais uma mamadeira de colostro, vamos fazer nesse potro que eu tô achando que ele tá meio fraco de resposta. É assim que a gente avalia. Não sei se eu respondi. O assunto rodococcus voltou aqui à tona. E eu vou te fazer duas perguntas juntas. Uma delas é se durante o tratamento é necessário prender o potro durante o dia.
E durante o assunto a gente comentou que se a vacina, da vacina, né? Então eles estão perguntando, se a vacina não funciona para melhorar a imunidade, como que a gente faz para aumentar essa imunidade? Tá, vamos lá. Primeiro, prender o animal, parte do tratamento, enfim. Pessoal, alguns antibióticos, posso falar em um de novo, né? Está muito em voga hoje em dia, que é a azitromicina. A gente usa muito a azitromicina para rodococos. A azitromicina ela tem uma característica de induzir aumento de temperatura. Né? Isso a gente não fala que seja febre, é hipertermia induzida por antibiótico. Pois bem, se eu administro essa azitromicina começo da tarde, um dia quente de dezembro, seria interessante deixar esse animal numa condição sem sol, né? Ou até molhar esse animal. Ou ainda, o que eu acho muito mais óbvio, faz no final da tarde ou faz no comecinho da manhã, para evitar, porque normalmente é 1, 2 horas depois da administração que dá esse pico febril, tá? Independente da azitromicina, o tratamento do rodococcus, o que o organismo, se está sendo efetivo o tratamento que você está fazendo, esses abscessos, eles vão ficando mais frágeis, né? E parte desses abscessos podem vazar, que a gente chama abscedar. E nessa abscedação, o animal pode ter até uma morte súbita. Então, eu tenho muito cuidado na primeira semana de vida. Não tem uma resposta absoluta. A minha propriedade é um lugar muito quente, os piquetes não têm sombreamento. O que eu faço? Começou na primeira semana, 10 dias, eu prefiro ou deixá-lo fechado ou fechar, né, naquela fase mais crítica do dia. Normalmente ali das 11 até umas 4 da tarde. Perfeito? Mas não prender o animal 24 horas. Lógico. E uma outra pergunta que surgiu agora durante a live foi como enfrentar a síndrome do potro frágil. Tá. Pessoal, o termo síndrome é um conjunto de sintomas que classificam um grupo de animais, mas não define exclusivamente o que ele tem, né? Então, o que é a síndrome do potro frágil? São animais que nascem com características de fragilidade. Isso, para mim, é a resposta um pouco mais científica, é a desmaturidade. Então, eu tenho certeza que aquele animal nasceu naquela idade prevista, 335 dias a 342 dias. Mas ele é miúdo para a idade dele, tá? Ele é miúdo, magro para a raça, enfim, todos os parâmetros dele estão abaixo do esperados. Isso caracteriza a síndrome. A questão é, quais as causas maiores? Tirando os fatores, vamos dizer, mais fáceis de diagnosticar, sejam eles de ordem nutricional, né? A fêmea, ela ganha a grande parte do crescimento do feto e ganho de peso daquela fêmea deve ocorrer no terço final de gestação. Se ali existe um déficit do ponto de vista nutricional ou de manejo profilático verminótico, aquilo vai ter um impacto muito grande em cima do potro, tá? Então pode ser uma explicação. Agora, qual que é a explicação mais óbvia e mais comum? Má conformação de vulva. Né? Como eu falei que hoje o clínico está com uma certa facilidade, eu estou vendo que grande parte dos clínicos que trabalham com reprodução e trabalham depois, consequentemente, com os potros, eles estão um pouquinho desleixados na avaliação de boa conformidade e mesmo de se existe ou não naquela fêmea, ao se emprenhar, algum déficit do esfíncter cervical, da cervix. Né? Tanto a cervix quanto... Gente, me desculpe, né? Tem proprietários aqui. A cervix seria a entrada do útero, é o que divide o ambiente externo de vagina para interno de útero. Se aquele esfíncter tem uma falha, na gestação ele tem que estar bem fechadinho. No final da gestação, se ele falha, alguma bactéria vai penetrar do períneo, daquela região contaminada do ânus, para dentro. Se a vulva da égua tem um problema de conformação, vai acontecer a mesma coisa.
Então, muitas vezes, a síndrome do potro frágil está relacionado à pobre conformação de vulva ou de esfíncter cervical da égua, da fêmea prenha. E, finalmente, também, em termos de Brasil, a gente não pode esquecer das hemoparasitoses. Então, é muito comum hemoparasitose durante a gestação. Aqui nós estamos falando mais no sentido de final de gestação. E o animal nasce já parasitado. Então, ele já nasce anêmico por uma patologia adquirida através da placenta. Tá? E qual que é a idade apropriada para começar a vacinação e a vermifugação nesses potros? Ótimo. Bom, primeiro, até anos 80, a verdade era que não se devia desverminar, né, usar vermífugos em fêmeas prenhas. E era uma verdade. Porque aqueles vermífugos até os anos 70, até o começo dos anos 80, eles causavam aborto. Eram organofosforados, carbamatos, então eles causam abortos. Com a introdução, no começo dos anos 80, de um vermífugo, que também está se falando hoje, que chama ivermectina, com o advento da ivermectina e das moléculas dela derivada, a gente não tem mais esse problema de causar aborto na gestação, né? Perda gestacional pelo vermífugo. E ainda assim, eu vejo alguns criadores e alguns profissionais com medo de desverminar a égua durante a gestação. Não é para ter esse medo. Ela deve ser desverminada, assim como os meus lotes de fêmeas vazias. Perfeito. Ao ser introduzida, ao ser levada a égua para o paridouro, para o piquete maternidade que eu falei, comentei no começo da live, que eu recomendo no último mês encaminhar aquela égua para o piquete maternidade. Eu gosto de estipular dentro da propriedade algum ponto crítico para desverminar aquilo que o responsável não esqueça. Então é fácil você determinar, toda vez que você levar um animal para o piquete maternidade, você vai fazer um vermífugo na mãe. Em fazendo isso, não precisaria fazer ao nascimento no potro. Para quem tem um pouquinho de medo de fazer na égua prenha, faça no potro no dia que nascer. Existe um verme que causa muito problema em potro, que chama estrongiloides, que ele parasita o potro ao redor do segundo dia de vida. E ele começa a causar uma diarreia ali pelo 10º dia de vida. E aquela diarreia é bem sofrida, atrasa muito o crescimento daquele potro. Tá? Então, para encurtar, ou na fêmea prenha no último mês, ou no potro nascido logo ao nascimento. Tá? Ivermectina é a molécula mais segura que a gente tem hoje. Pode estar associada a palmoade pirantel ou pirantel. E depois, a cada 60 dias. Então, para o potro que nasceu e já recebeu, ou a fêmea recebeu, quando ele fizer com 60 dias ele vai receber, depois com 60 dias ele vai receber, depois com 120 dias ele vai receber nova dose. Ok? Eu vou te fazer mais uma pergunta. Provavelmente, no meio da pergunta, é capaz de cair o nosso sinal por 1 hora, mas a gente retorna. Eu peço para que todo mundo aguarde. Mas é o seguinte: são 2 perguntas juntas. A primeira é a associação de fazer plasma, se logo no nascimento do potro, né? Se faz em todos, se não faz, se isso é aconselhável. E em cima disso no caso dos plasmas comprados, se existe complicação por incompatibilidade. Ótimo. Se pode trazer alguma complicação. Bom, quem perguntou, obviamente, acho que não estava no começo, quando eu me posicionei sobre o plasma, né? Com o perdão da dureza da resposta, eu vou dizer que eu acho um absurdo fazer em todos. Tudo que é panaceia está errado. Né? Tudo que é panaceia. Vamos fazer tal coisa, a não ser vacina, né? Vacina em criança, uma vacina boa, a gente tem que fazer em todos, lógico. Mas fora isso, tudo que é regra não está certo. Então, plasma eu acho um absurdo. Bom, plasma comercial, plasma bom, ele é obtido através de um processo de centrifugação do plasma, que a gente chama plasmoforese, que não existe contaminação com glóbulo vermelho. Então, do ponto de vista de reação, é bem mais baixo. Tá? Pode existir reação, mas aí há outras proteínas, mas não aos glóbulos vermelhos. E agora, a grande crítica que eu faço é que tem muita gente fabricando
de uma maneira mais simplória, o plasma, e esse plasma vem contaminado com hemácias. Para alguns animais, aquele plasma, vamos pensar uma potra que receba aquele plasma contaminado com hemácias. Logo nos primeiros dias, ela pode produzir um anticorpo que pode perdurar a vida inteira dela. E aquilo pode trazer um problema para ela quando ela for uma matriz, quando ela começar a parir. Ok? Ela vai produzir um colostro com aquele anticorpo. Então ela vai começar, muitas vezes, a perder potros nascidos dela por questão dessa incompatibilidade. Poxa, Luiz, mas espera lá. Quer dizer que se eu faço hoje numa potra, numa fêmea, eu posso estar comprometendo o futuro reprodutivo dela? Posso. Tá? Não é a principal razão, mas até isso a gente tem que considerar. Tá? Mas o que eu queria deixar aqui é o seguinte, é um absurdo. O potro, no primeiro dia, pessoal, ele tem que se preocupar em levantar, em reconhecer a mãe dele e mamar, mamar, mamar. Agora, você, para colocar um catéter, quem já passou um catéter no potro e já desceu uma bolsinha de 500 ml de plasma, aquilo é uma agressão absurda. Você tem que jogar o potro no chão, você tem que fixar um catéter, você tem que segurar. Esse potro não quer aquilo para ele, tá? Então, eu acho uma agressão horrível. Eu vou usar agora um termo, eu costumo ser bem crítico. Eu acho ridículo, tá? Fazer esse tipo de procedimento. Acho que acho que mais um minutinho deve cair, mas eu vou deixar uma pergunta que veio ainda por conta do rodococcus. Eles estão falando o seguinte, que o senhor falou que diarreia e problemas respiratórios são alguns dos sintomas que podem ser notados. Mas como você pode diferenciar se essa diarreia é uma diarreia que é comum o potro ter, ou se ela pode ser associada ao rodococcus? Ótimo. Existem... vamos falar de diarreia, depois a gente fala de pneumonia. Mas dá para falar de ponto de vista para as duas. O hemograma, o exame de sangue para o rodococcus, ele é muito característico. As bactérias piogranulomatosas, gram-positivas, né? Toda uma classificação que inclui o rodococcus, elas dão uma alteração muito característica do hemograma, né? Como tem colegas aqui, veterinários, a gente fala que dá uma leucocitose com desvio à esquerda muito claro, um desvio à esquerda regenerativo. A maioria das diarreias, elas são causadas por bactérias negativas, grande maioria, e dão uma resposta hematológica totalmente diversa, tá? Então é em cima disso que a gente sabe a diferença. Hematologicamente, depois disso, dia a dia, vai ter outras diferenças, né? O tipo de clínica, o rodococcus, a diarreia do rodococcus não é tão grave como essa gram-negativa, que às vezes mata o animal com 24, 48 horas. E é isso que eu sou crítico. Pessoas falando que estão perdendo animais com diarreia com rodococcus com 12 horas de intercurso da doença. Não é rodococcus. Tá? A característica dessas diarreias não é matar um animal tão rápido assim. A mesma coisa que a pneumonia. O animal começa a tossir hoje, amanhã ele aparece morto. Provavelmente não foi rodococcus. Ok? Veio uma pergunta de uma aluna sua, agora já não sei cadê o nome, que falava sobre DMSO oral em caso de hipoxia neonatal. Perfeito. Eu tenho... O pessoal mais antigo aí achava muito estranho, o Luiz é maluco, né? Faz uns 20 anos que eu uso DMSO oral em potro. Daí, como tudo no Brasil, precisou vir alguns estrangeiros publicando ou falando que estão fazendo oral para o pessoal começar a entender que dá para fazer. Então, eu sou defensor de DMSO há 20 e tantos anos que eu faço. A dose, para quem quer anotar, é de 0,2 até 1 miligrama por quilo, uma vez ao dia, e dá para fazer puro na boca. Óbvio, se o animal tiver sondado por outra, não está mamando, você tem que instalar uma sonda, ninguém vai ficar judiando o animal fazendo direto na boca. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho feito, peguei o animal, ele não está mamando, ele está abobado, ele está com sintomas da síndrome, eu peguei com poucas horas, alguém me manda um vídeo na propriedade, eu não consigo instalar naquele instante, eu já peço para fazer DMSO. Tal a confiança que eu tenho sobre a molécula. Perfeito? Perfeito. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Agora eu não me lembro se daqui 2 minutos vai cair, mas eu te aviso quando estiver no regressiva. A gente vai falar do umbigo no próximo, tá? Muita gente está falando sobre umbigo e dados. Eu vou deixar porque vai prolongar um pouco.
Eu queria que você falasse, a gente começou a falar até em 28 segundos. Eu vou deixar a pergunta e a gente volta em 26 segundos. É como avaliar a deficiência na absorção da imunoglobulina? Perfeito. É como eu falei há pouquinho, tá? Você tem o teste que é feito, de 12 a 24 horas é o ideal. Se passou, você vai fazer depois. Professor, vou te interromper. 5 Lógico. segundinhos para cair a live. Nem continua e a gente Perfeito. começa agora quando a gente voltar. Vamos começar.